Oi, pessoal. Estou aqui para realmente ler integralmente a parte, vamos chamar assim, introdutória do livro Diferentes Histórias com a Mesma Origem, a segunda edição, para que realmente você entenda o objetivo do livro, para que você possa registrar a história da sua família, a sua, dos seus antepassados e compartilhar. Veja como que é fácil. Acompanhe. A semente plantada na primeira edição está começando a se tornar árvore. Nessa segunda edição são mais 8 histórias, o que contabiliza atualmente 15. Isto é, mais que dobrou a quantidade de capítulos, pois cada história é um capítulo. Continuar registrando as diferentes histórias com a mesma origem. Sim, a origem italiana, mas cada qual com sua história e com muitas experiências. Dos 7 descendentes italianos que registraram parte de suas histórias na primeira edição, 5 continuaram nessa segunda. E mais 3 decidiram também registrá-las. Assim, nessa edição completa histórias de 10 descendentes de italianos. Ressaltando sempre que a razão deste livro são nossas histórias. A minha, a sua, a de seu pai, da sua mãe, de seus nonos, bisnonos, da sua família. Ou quem sabe do seu filho, cônjuge, ou até um parente seu, um conhecido ou colega de trabalho. Todos sabem dos nossos antepassados que viviam lá na Itália. Vieram para o Brasil e se direcionaram para determinados estados e cidades. E que essas histórias são registradas e públicas. Mas a partir daí, onde estão as demais histórias? Ou melhor, a minha, a sua e a da sua família. Vamos acabar esquecendo-as? E como ficarão nossas gerações futuras? E o legado dos nossos antepassados e o nosso. Histórias se conectam com histórias. A sua história fará conexão com outras histórias. Fatos e acontecimentos registrados por você beneficiarão, com certeza, um outro parente seu, ou então, pessoas que você não conhece e por algum motivo, sua história faz parte da história desta pessoa. Parte da história que talvez você desconheça ou possua pouca lembrança, poderá ser complementada por outro parente ou conhecido e assim ter uma história completa. Existem muitos livros publicados contando as histórias de famílias de descendentes de italianos. São excelentes livros, que nos fazem voltar ao tempo e reviver o que os nossos antepassados viveram. Entretanto, tais livros acabam sendo muito específicos e tornam-se, na maioria das vezes, servindo somente para os membros familiares e alguns conhecidos. E o tempo e a dedicação para escrever um livro inteiro. Esse livro destina-se a nós, que somos pessoas comuns de descendência italiana, que desejam deixar registrada a nossa história e o nosso legado. Honrar nossa origem, dar continuidade ao que os nossos antepassados nos deixaram e às futuras gerações. Com certeza, você já pensou em escrever um livro ou provavelmente ficou em dúvida sobre o tema. Também deve ter dito que sua história daria um livro e eu acredito que sim. Mas então, qual o tema que você mais tem conhecimento? Você sabe muito bem que a resposta é a sua própria história. Quantas histórias de sucesso, superação, alegria, de exemplos? Mas e daí? Quem se interessará pela sua história de vida? Com certeza seus parentes, as pessoas que fizeram parte da sua história e os descendentes de italianos. Sim, fazer parte dessa comunidade para continuarmos a história dos nossos antepassados, para manter e aumentar ainda mais a nossa conexão de nossa origem. Então vamos junto, para você ver como é fácil. Entenderá melhor os detalhes e o procedimento para fazer parte desta comunidade de descendentes de italianos e assim criarmos um livro com a maior quantidade de histórias verdadeiras do mundo. Primeira coisa que deve ter em mente é: melhor feito do que perfeito. A segunda é: quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Isso mesmo, não existirá momento perfeito para realizar qualquer coisa na vida. Poderão existir momentos adequados e com boas circunstâncias, mas não perfeitas. Somente o imperfeito evolui e assim sejamos imperfeitos e vulneráveis. Talvez você escreva e depois verifique que faltaram informações, ou ainda a ordem cronológica não estava totalmente certa. Isso aconteceu comigo também. E por isso vais entender o formato do livro, dividido em 3 etapas. Contar pelo menos parte da história dos teus antepassados. Quem são eles, de onde vieram, onde moraram, e outras informações que achares relevantes, com o objetivo de comprovar que você realmente é descendente de italianos.
Terá somente textos e exatamente 10 páginas. Uma folha do formato A4, letra Arial, tamanho 13, margem superior e inferior 2,5 centímetros, margem esquerda e direita 1,5 centímetros. Faça tudo por partes. A primeira etapa é simplesmente escrever ou narrar sua história. Uma dica é ir para um ambiente calmo e que ninguém perturbe. Relaxe e se concentre. Reserve 15 minutos por dia e pronto. Comece a escrever ou narrar o que vem na sua cabeça. No caso, narrar é uma maneira mais cômoda e utilize o seu celular para isso. Ligue o gravador de voz e comece a narrar a sua história e depois a coloque no papel. Como já possui a sua história escrita, comece então a organizar o material em relação às situações, às pessoas, e a sequência cronológica ou o período mais provável que ocorreu. Considerando que você venceu a primeira etapa, agora é fazer então a revisão gramatical por um profissional qualificado. Esse profissional trocará informações com você, tirando dúvidas e para que todas as histórias possuem formatos semelhantes. A terceira e última etapa é a publicação de suas histórias em uma determinada edição do livro que você decidir e desejar compartilhar. Cada capítulo é uma história. Sim, a sua história terá exclusivamente um capítulo somente com textos e com 10 páginas. O mais interessante ainda é que se desejares publicar outras vezes, o que é aconselhável, e terás novamente outras 10 páginas para você e um outro capítulo específico. Então, para iniciar e publicar a primeira parte da sua história, descreva entre os seus 5, 10 e no máximo 15 anos, incluindo a parte comprobatória de teus antepassados italianos. Pode também publicar somente a história dos teus antepassados, se possuir as informações. Depois, poderá escrever mais sobre você entre os seus 15 aos 30 anos, dos 30 aos 40, etc. O ideal é entre um período de 10 a 15 anos para que cada publicação que conterá as 10 páginas. Se realmente desejares contar totalmente a sua história em 10 páginas, a escolha é sua. A quantidade de vezes que ocorrerá a publicação da sua história dependerá somente de você. Outras informações importantes. O colaborador, pessoa que decidiu por livre e espontânea vontade publicar sua história ou parte dela em determinados capítulos desse livro, está ciente e concorda plenamente de que sua história será utilizada para divulgações e nos mais diferentes tipos de mídias. O livro não é comercializável e dessa forma não existe ganhos, royalties, por parte do colaborador. Entretanto, o colaborador está ciente e concorda plenamente da necessidade de contribuição para que sua história seja publicada. É de total responsabilidade do colaborador todas as informações contidas em suas histórias. Esta segunda edição foi publicada em março de 2021. Aguardo você. Desejares mais informações, acesse as redes sociais, Instagram e Facebook, da Minha História Italiana, ou então envie um e-mail para minhahistoriaitaliana@gmail.com. Baixe o livro para você se conectar melhor. Um abração e aguardo você para que você venha também fazer parte dessa grande comunidade de descendentes de famílias comuns italianas.